É o gigante aquele lá da foto que eu mandei, né? Então, ó, já terminamos aqui de mostrar tanto as propriedades quanto as transformadas. Então, deixa eu fazer uma coisa aqui, que é basicamente guardar essa tabela aqui, esse slide aqui, vou copiar. E vou colar aqui. Ok? E aqui tem a tabela de transformadas também. Copiar. Colar. Então, ó, as tabelas estão aqui, ó. Tabela de transformadas, tabela de pares aqui. E olha só, para facilitar, ó. Bacana, hein? Suor escorrendo aqui, tá bacana. Para facilitar, já tem aqui algumas transformadas. Então, por exemplo, ó, tá vendo aqui, ó? Ele define het, que é essa função retângulo aqui, estão vendo? Que vai de menos tal sobre 2 até mais tal sobre 2. Aqui é het de t sobre tal. Então, por exemplo, se for het de t, só para mostrar aqui para vocês, ó. O que é het de t? Vou desenhar aqui para vocês verem. Tá? Então, ó, quem é het de t? Só para ficar claro para vocês. O het de t. Né? Se você fizer a comparação disso aqui com het de t sobre tal, quando é que isso aqui é igual? Né? Comparando esses dois caras aqui, quando é que eles são iguais? Quando o het de t é igual a het de t sobre tal? Quando tal é igual a 1. Então você já sabe aqui que o tal tem que ser igual a 1. Certo? Então o que você faz? Você coloca tal igual a 1 nesse desenho aqui. Se você colocar no desenho, o que vai acontecer? Ó? Ele vai ser uma coisa que vai de menos meio, tá vendo que é menos tal sobre 2? Deixa eu fazer assim, deixa eu dar um zoom aqui só para vocês verem, tá vendo que é menos tal sobre 2? Certo? Notem que a amplitude é 1, tá? Então, vai de menos tal sobre 2 até mais tal sobre 2 e o tamanho é 1. Então, a amplitude do het é sempre 1. É sempre 1. Então, isso aqui é het de t. Certo? Né? Se fosse, por exemplo, het de 2t. Vê se vocês estão espertos. Né? Como é que você faz het de 2t ser igual a het de t sobre tal? Ó, agora é difícil, hein? Quanto é que tem que valer o 2 tal? Quanto é que tem que valer o 2 tal? Quanto é que tem que valer o tal? Meio, exatamente, meio. Então você substitui, vai ficar o quê? Vai ficar de menos 1/4, não é isso? Porque é meio de meio, certo? Até mais meio. Vocês entenderam o que eu estou falando? Legal? Por que eu estou fazendo isso? Porque às vezes vai cair assim. Tá ok. Não entendeu? Vou explicar, olha só. Olha aqui. Né? Quando é que isso aqui é? Né? Preste atenção, substitui aqui. Het de t sobre meio. O tal é meio, certo? O que vai acontecer? O que é t sobre meio? É a mesma coisa que t vezes o inverso de meio. Não é isso? Quanto é que é t sobre 3? Não é? T vezes 1 sobre 3? Então, isso aqui ó, é het de t vezes 1 sobre meio. Por quê? Porque é meio que está embaixo. O que é 1 sobre meio? É 2.
2t. Certo? Entendeu agora? Ok? Legal? Beleza. Ok. Existe também a função triângulo, tá vendo? Triângulo de t sobre tal, né? É igualzinho RET, só que não é uma onda quadrada, é uma onda triangular, ou seja, vai de menos tal sobre 2 até mais tal sobre 2. Tá certo? Ok? Viram isso? Tá? Então, por exemplo, ó, olha só, ele fala, como é que ele chegou, por exemplo, nisso aqui, ó? Ele mostrou, ele fala que se que a transformada de Fourier de RET, deixa eu só mostrar esse par aqui, ó, RET de t sobre tal. Vamos fazer essa transformada aqui. Como é que a gente vai fazer essa transformada? Se isso aqui é RET de t sobre tal, ele diz que RET de t sobre tal é isso aqui. Aqui vai de menos tal sobre 2 até mais tal sobre 2, e o tamanho é 1. Isso aqui é RET de t sobre tal. Esse tal é uma constante, não interessa quanto você está pegando, tá? O que ele fala aqui? Ele fala que se você pegar esse RET aí, né, e fizer a transformada, vai dar tal vezes sinc de ômega tal sobre 2. Estão vendo aí? Vamos ver se vai dar isso mesmo? Né? A gente pode, um exercício é esse, é mostrar. Notem que você pode usar na tabela, né? Então, por exemplo, RET de t vai dar quanto? Qual é a transformada de RET de t? Usando agora a tabela, só olhada, RET de t, quanto é que a transformada? Se você fala RET de t, você precisa saber qual é o valor de tal, concordam comigo? Não é? Então, qual é a transformada de RET de t? É 1, não é isso? O tal passa a ser quanto? O tal passa a ser 1, não é isso? Não é? Para dar certinho. Então vai ser 1 vezes sinc de ômega vezes 1 sobre 2, ou seja, vai ser sinc de ômega sobre 2. Tá? Mas vamos mostrar que RET de t sobre tal vai dar tal sinc de ômega tal sobre 2. Como é que a gente mostra isso? É um exercício. Tá? Como é que a gente faz isso? A gente pode fazer de várias formas. Primeira forma, pela definição. Olha aqui, pessoal, pela definição. A gente já fez isso, galera. Estou fazendo de novo. A gente já fez isso. Só que a gente fez o quê? A gente não fez um RET, a gente botou uma coisa que tinha tamanho A. Então era um A vezes RET. Né? Porque o RET tem, qual é o tamanho que ele tem? 1. Certo? Quanto é que é RET de t sobre tal se fosse A aqui, por exemplo? Quanto é que ia dar aqui? A tal. Por quê? Porque é uma função linear, né? Então, você não precisa trabalhar dessa forma. Aqui. Então, olha aqui, ó, pela definição. Olha aqui, pela definição. Eu sei que a transformada de Fourier de uma função f de t é a integral de menos infinito até mais infinito de f de t elevado a menos j ômega t dt. Tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou substituir, né, essa função aqui, f de t, pelo RET de t sobre tal. O que vai acontecer? Quando eu substituir, né, como essa função está multiplicando e elevado a menos j ômega t e vai integrar de menos infinito até mais infinito, eu de cara já posso fazer o limite de integração começar em menos tal sobre 2 e até mais tal sobre 2. Por quê? Porque de menos infinito até menos tal sobre 2, a função RET vale 0. Quando eu multiplicar ela pelo e elevado a menos j ômega t, vai dar 0, certo? De mais tal sobre 2 até mais infinito, a função aqui vale 0. Ó, aqui é 0. Tá? Então, o meu intervalo de integração aqui já muda, né? De menos tal sobre 2 até mais tal sobre 2. Quanto vale a função dentro do intervalo que ela existe? Vale 1. Então, isso aqui fica e elevado a menos j ômega t dt. Uma integral simples aqui. Né? Lembrando que a integral de e elevado a ax dx, vocês vão ter essas tabelas de integrais na prova, né? Vai ter tabela de integral na prova? Vai, porque, por exemplo, eu posso pedir para vocês fazerem uma série de Fourier, então às vezes tem que fazer integral mesmo.
tá legal? Mas isso aqui vai dar e elevado a x sobre a, certo? Então aqui, fazendo a comparação, né? Isso aqui vai ser e elevado a menos j ômega t sobre menos j ômega, né? Porque aqui j é a constante, raiz de menos 1, ômega também é constante, tá? Desculpa, nesse caso aqui ômega é constante, né? E o t é que vai variar, você está fazendo integral em t, tá? Não é que ômega seja uma constante, ela vai ser uma variável, só que na verdade é que na integral dt ela passa a ser uma constante, legal? Você está integrando em tempo, no tempo, então isso aqui vai ser de menos tal sobre 2 até mais tal sobre 2. Só substituir e elevado a menos j ômega tal sobre 2 menos e elevado a menos j ômega menos tal sobre 2 sobre quanto? Menos j ômega, tá? Se você pegar e multiplicar ambos os lados por ambos, né? Deixa eu... Você multiplicar, né? O que vai acontecer? Vai ficar... E já fazendo a conta aqui, ó. Isso aqui é menos 1 vezes menos 1 vai dar 1. Então vai dar e elevado, e aqui vai dar menos com menos vai dar mais. Mais j ômega tal sobre 2. Aqui vai ficar... menos, mais com menos dá menos, e elevado a menos j ômega tal sobre 2, e embaixo vai dar j ômega, tá? Se eu pegar e multiplicar, né, agora por por 2, né? Por 2 não. Aqui já está, né? Na verdade. O que eu quero aqui, na verdade? Vamos multiplicar aqui por 2, em cima e embaixo. Então, eu vou fazer assim, vai ficar... E eu vou passar esse j aqui, esse ômega aqui, eu vou botar para fora, vai ficar assim. Não, mas eu quero o ômega ali dentro. Não, deixa aí. Então vai ficar assim, ó. 2 que multiplica e elevado a menos j ômega tal sobre 2 menos, aqui é mais, menos e elevado a menos j ômega tal sobre 2 sobre 2j ômega, ok. Lembrando o seguinte, ó, que quando eu pego e uso essa fórmula de Euler aqui, ó, seno de θ é elevado a mais j vezes θ menos e elevado a menos j vezes θ dividido por 2j, né? Se a gente usar por exemplo, agora, né, o θ igual a ômega tal sobre 2, tá? O que vai acontecer? Eu posso dizer que seno de ômega tal sobre 2 vai ser igual a e elevado a mais j ômega tal sobre 2 menos e elevado a menos j ômega tal sobre 2 dividido por 2j. Certo? Ok? Beleza. E agora? Né? Agora, se você comparar, né, o que nós vamos ter aqui? A gente vai ter aqui 2 sobre ômega aqui em cima. Deixa eu só colocar aqui numa outra cor. Tá? Ou seja, se você agora comparar isso aqui com isso aqui, né? Você nota que eles são quase iguais, certo? Ok? São quase iguais, tá?
Porque para ficar igual teria que fazer, né? Na verdade, teria que tirar esse ômega daqui, não é isso? Então, o que vai acontecer aqui? Eu posso escrever isso aqui que é 2 sobre ômega, e elevado a mais j ômega tal sobre 2, menos e elevado a menos j ômega tal sobre 2, sobre 2j. Isso aqui, então, eu posso chamar de seno de ômega tal sobre 2, tá? Só que, o que vai acontecer aqui? Quando você tem seno de kx sobre x, né? Você chama isso aqui de sinc sobre kx, se não me engano, é isso mesmo, sobre kx, tá? Você chama isso aqui de sinc de kx, tá? Agora, usando essa nomenclatura aqui, então, sinc por definição, tá? Isso aqui é por definição. Sinc de kx é igual a seno de kx sobre kx, certo? O que vai acontecer aqui? Você vai ter aqui, então, que para você chegar nesse valor, você tem que colocar o quê? O que é a sua variável aqui? Agora ficou um seno de ômega tal sobre 2. A tua variável é ômega, né? Como se fosse o x aqui. Então, eu teria que ter o quê? Eu teria que ter um seno. Eu tenho seno de ômega tal sobre 2 sobre ômega, certo? E aqui eu tenho, sobre ômega não, deixa eu só apagar aqui, sobre ômega não, eu tenho um seno de ômega tal sobre 2, e eu tenho aqui o que? Eu tenho 2 sobre ômega, tá? Como é que você chegou nisso aqui? Só pegando isso, certo? Agora eu quero transformar isso aqui num sinc. Para transformar isso aqui num sinc, o que tem que acontecer? Eu tenho aqui dentro já vou botar entre aspas aqui, eu já tenho um kx, não tenho? Eu tenho que ter aqui embaixo o quê? Um kx também. Estão entendendo? Certo? Esse kx aqui de cima, na verdade, é tal sobre 2 vezes ômega. Certo? E aqui, então, esse kx aqui, na verdade, né, é tal sobre 2 vezes ômega, né? O K é isso aqui, né? E isso aqui vai ser o quê? O X, certo? Então, o que vai acontecer? Embaixo, eu não tenho nada. Então, para ficar o Kx embaixo, eu tenho que colocar o quê? Eu tenho só o ômega aqui embaixo, não é isso? Eu tenho que colocar um tal sobre 2 aqui, concorda comigo? Eu tenho que colocar um tal sobre 2 aqui? Não é isso? Tem que colocar um tal sobre 2. Mas se eu coloco um tal sobre 2 aqui, o que tem que acontecer aqui em cima? Eu tenho que ter... Desculpa, aqui esse ômega, ele veio para cá, né? Eu tenho que pegar e multiplicar por quem? Tal sobre 2. Tem que multiplicar o tal sobre 2 e tal sobre 2. O que vai acontecer? Tal sobre 2 vezes 2 dá quanto? Dá tal. Não é isso? E agora? Você vai ter sinc de quem? De tal sobre 2 vezes ômega. Tá? Ou seja, isso aqui que era isso aqui que é a minha transformada de Fourier do RET de t sobre tal, vai ser igual a isso. Tal vezes sinc de tal sobre 2 vezes ômega. Bateu com o que está lá na tabela? Tal vezes sinc de tal sobre 2 vezes ômega. Tá? Só que ali está ômega tal sobre 2. Deu certinho. Vou fazer de outra maneira para a gente não perder tempo, mas qual seria outra maneira? Por exemplo, poderia pegar a função ali e derivar, né, usar as propriedades da função delta. Vocês querem que eu faça outra? Acho que vou fazer de outra maneira para vocês lembrarem como é que se faz transformar. Vou fazer o seguinte, vamos fazer esse aqui, ó. Esse aqui é mais complicado, tá? Mostrar que a transformada do triângulo de t sobre tal é tal sobre 2 vezes sinc ao quadrado de ômega tal sobre 4. Estão vendo aí? Vou fazer essa, tá? Quem é triângulo de t sobre tal? Vou fazer até mudar a cor aqui para chamar a atenção. Quem é triângulo de t sobre tal?
né? É essa função aqui, ó. Vale 1, vai de menos tal sobre 2 até mais tal sobre 2, aqui é 0, aqui é o tempo, certo? Isso aqui, então, a gente pode chamar de triângulo de t sobre tal. Vamos fazer a transformada desse cara aqui usando o método das derivadas, certo? Posso usar o método das derivadas nessa função? Posso, porque a integral de menos infinito até mais infinito é finita, certo? Ok? A média é zero, certo? A média é zero. O que vai acontecer aqui? Olha só, se eu pegar aqui e fizer isso, olha o que vai acontecer aqui. Eu tenho... vou fazer o seguinte, vou usar as derivadas. Então, eu vou fazer, ó, aqui, esse aqui é o meu f de t. Né? Eu sei que d de f de t dt vai ser a d de triângulo de t sobre tal, que vai ser d dt dessa função aqui, ó, de menos tal sobre 2 até mais tal sobre 2, tamanho 1, tá? Ser a derivada disso aqui, tá? Como é que eu derivo isso? Derivando, então a primeira derivada vai ser o quê? Vai ser até menos tal sobre 2. Se eu pegar aqui uma outra cor, vai ser 0. Quando chega cuidado agora, tá? Porque é a tangente do ângulo. Então, o que vai acontecer? Aqui não vai ser 1, não. Tá? Quanto é que vai valer isso aqui? Eu até vou botar num outro lugar aqui para não confundir vocês. Quanto é que vai valer isso aqui? Hein? É a tangente do ângulo. Quanto é que é a tangente aí? Em números absolutos, né? É uma positiva, né? Porque é 1 dividido por tal sobre 2. Concordam comigo? Né? Cateto oposto sobre cateto adjacente, certo? Então vai ser 1 dividido por tal sobre 2. Positivo, né? Porque o ângulo está entre 0, não é isso? O que vai acontecer então aqui? Vai acontecer que isso aqui é 2 sobre tal. E a tangente aqui embaixo, né? Vai ser menos 1 dividido por tal sobre 2. Menos 1 porque é menos 1 para baixo, certo? Então vai ser menos 2 sobre tal. Ficou isso aqui. Legal? Ficou isso aqui. Tenho só deltas aí? Não tem nenhum delta por enquanto. Nenhum. Tá legal? O que vai acontecer então agora? Eu tenho que derivar novamente. Então isso aqui, ó, eu vou chamar isso aqui de df de t dt. Quem é d2 f de t dt2? É a derivada de df de t dt. Ou seja, é a derivada de quem? É a derivada dessa forma de onda aqui, que eu desenhei aqui. Aqui é menos tal sobre 2, aqui é mais tal sobre 2, aqui é 2 sobre tal, e aqui é menos 2 sobre tal, certo? Aqui é t, aqui é 0. A derivada disso aqui é o quê? Vamos lá, vamos fazer. Derivando, o que vai acontecer? Vai ficar uma coisa assim, ó. Olha só, quando chegar aqui em menos tal sobre 2, existe aqui o quê? Um impulso. Qual é o valor desse impulso? Ele tem tamanho 2 sobre tal vezes delta, só que agora é quem? É delta de t mais tal sobre 2. Certo?
Por que delta de t mais tal sobre 2? Porque é um delta de t que está na posição menos tal sobre 2. Aqui vai ter um outro impulso para baixo, né? Que vale 4 sobre tal, que multiplica delta de t. Isso. T mais 0, 0. E aqui vai ter um impulso para cima, que vale 2 sobre tal e multiplica delta de t menos tal sobre 2, tá? Vocês vão ver que fazer essa transformada de Fourier, mesmo por esse método aqui, não é simples não, dá trabalho, tá? Tá ok? Dá trabalho, tá? Ok? Não, deixa eu explicar. Chegar no 5 ao quadrado vai dar trabalho para a gente. É isso que eu quero mostrar para vocês, tá? Chegar no 5 ao quadrado, né? Então agora, eu posso parar agora usando esse método das derivadas? Pode, porque agora só tem impulsos. Então, é o seguinte, ó, que D2 de f de t dt2, que é igual a D2 de triângulo de t sobre tal dt2, ou seja, é a minha transformada não, é a minha segunda derivada do triângulo. O que é isso? Eu sei o seguinte, que pelas propriedades da transformada, olha aqui, vamos aqui ver as propriedades, ó. Pela propriedade das transformadas, olha aqui essa propriedade, pessoal, presta atenção nessa propriedade aqui, ó. Eu sei que a transformada de D2 de f de t, dt2, é igual a j ômega ao quadrado transformada de f de t. Não, aqui está escrito f grande de ômega, mas transformada de f de t é f grande de ômega, certo? Ou seja, é a transformada da função f de t, certo? Olha aqui. O que vai acontecer? Isso aqui vai ser então igual a quem? Vou botar aqui novamente na cor que eu estava usando. Isso aqui vai ser j ômega ao quadrado vezes quem? Vezes a transformada de triângulo de t sobre tal. Que é o que eu quero encontrar, não é isso? Não é o que eu quero encontrar? O que isso aqui vai dar? Vai dar menos ômega ao quadrado vezes a transformada de triângulo de t sobre tal. Então eu já sei o seguinte, que a transformada, eu posso falar que a transformada de triângulo de t sobre tal é igual a menos 1 sobre ômega 2 vezes a transformada, né, da derivada de d de t dt2, certo? Mas eu sei quem é esse cara aqui, eu sei quem é essa derivada aqui. Essa derivada vale quem? Vocês entenderam o que eu acabei de colocar aqui? Eu só coloquei para o outro lado, tá vendo aqui, ó? Isolei aqui, ó. Isso, né? Ó, isso, né? Se eu fizer a transformada, disso, né? Na verdade, ó. Aqui é a transformada, né? Se eu fizer a transformada disso, o que vai acontecer? E a transformada disso vai ser isso aqui, né? Aí você bota o menos 1 sobre menos ômega 2 para o outro lado, ó, fica aqui. Entenderam o que eu estou falando? Isso aqui é a transformada. A transformada de Fourier disso aqui é igual a transformada de Fourier disso aqui, que é igual a j ômega 2. Então, estão entendendo? Ok? Professor, eu entendi porque que o estava em cima e ficou embaixo, o ômega quadrado. Pois é, então, a transformada vai dar isso aqui, não vai dar? Olha só. Então, entendeu? Certo? Entendeu? Olha só, passa para cá, ó. Tá vendo que isso aqui é igual a isso aqui? Não é igual? Só que isso aqui é menos ômega 2, então é igual a isso aqui também, não é?
Então, ó, passa agora para cá. Vai ficar, ó, transforma. Tá vendo? Ó, F disso aqui, dividido por ômega 2. Por menos ômega 2, que é a mesma coisa que dividir por menos ômega 2 é botar 1 vezes sobre ômega 2 menos, certo? Ok? Legal. Só que isso aqui quanto é que vale? Quanto é que vale isso? Escreve, eu vou colocar aqui, está mais fácil eu colocar aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, vou botar aqui do lado. Quanto é que vale isso aqui, ó? Isso aqui é o quê? O que está aqui dentro? É aquele monte de delta, já falaram aí, é delta é 2 sobre tal delta de t mais tal sobre 2, certo? Menos 4 sobre tal delta de t mais 2 sobre tal delta de t menos tal sobre 2, certo? É isso aqui. Agora, eu vou fazer essas transformadas. Como assim você vai fazer essas transformadas? Transformada de 2 sobre tal delta de tal mais t sobre 2. Vou usar uma propriedade aqui. Isso aqui vai ser 2 sobre tal transformada de delta de t mais tal sobre 2, certo? Isso vai ser o quê? Vamos lá, como é que a gente chega nisso? Propriedade. Primeiro que a transformada de delta, quanto é que é? É a primeira que aparece aqui, ó. Cadê? Não tá. Transformada de delta igual a 1, certo? Transformada de... Isso aqui, então, seja delta de t o meu f de t, minha função, certo? Transformada de f de t menos a, transformada de f de t menos a, menos mais a, é igual a e elevado a menos j ômega a vezes a transformada de f, certo? E aqui então fica mais, né? Menos mais, certo? Vezes a transformada de f. Ou seja, se eu estou falando que f aqui é delta, quanto é que vai ser a transformada do delta aqui? Quanto é a transformada do delta? Quanto é que é a transformada do delta? 1. Então, transformada de delta de t menos mais a vai ser elevado a menos j ômega a, certo? Ok? Então já está feito aqui, ó. Já está feito aqui. Então, olha só, isso aqui vai ser o quê? E elevado a menos não, mais aqui, né? Porque aqui é mais, certo? J ômega quem? Tal sobre 2, certo? Quem é a transformada disso aqui, ó, de menos, que a gente vai precisar também, né? É desse e desse. Isso aqui vai ser o quê? Menos, certo? E quem é a outra transformada aqui? Transformada de 4 sobre tal delta de t. É 4 sobre tal, vezes 1. 4 sobre tal. Não tem e elevado a nada. Tem elevado a zero, né? Porque o a é igual a zero. Tá legal? Ué, verdade, o a é igual a zero nesse caso. Não é? Beleza. Então agora a gente já conseguiu quase o que eu queria. Porra, foi. Por que é mais ou menos tal? Não, porque aqui é mais ou menos, né? São 2 casos. É que eu não quis fazer o segundo. Você não quis fazer Vamos escrever 2 vezes, tá ok? Tá? Vamos fazer 2 vezes. Tá? Então, olha só. Que é f de triângulo de t sobre tal. Já cheguei no valor, ó. É 1, é menos... que multiplica isso aqui, ó. Vou colocar, ó. Vai ficar elevado a mais j ômega tal sobre 2, certo? Vamos lá. Vezes... Não, mais, não.
sobre 2 tal, né? Aqui é sobre 2 tal, né? 2 sobre tal, mais não, menos. Menos 4 sobre tal e mais 2 sobre tal elevado a menos j ômega tal sobre 2. Beleza. Agora, para eu demonstrar o quê? Demonstrar a tabela. Foi impossível isso dar 5 ao quadrado. Eu vou mostrar. Pior que eu vou mostrar que dá. Você vai ver como é que é. Olha só. É foda. O professor vai fazer mágicas agora. Agora é mágica. Eu tenho que mostrar que isso é igual a isso aqui, ó. Tá? Ok? Calma, que a gente vai chegar lá. Vocês estão muito nervosos. Tem que ser calmo que nem o professor, né? É porque você já sabe. Vou falar uma coisa para vocês. Deve ter uns 10 anos que eu não faço essa demonstração. Entendeu? Mas tem mágica, tem mágica. A gente também vai saber. A gente só vai acreditar que tá certo. Olha só que coisa interessante, né? X é igual a T, mano. Eu tô acertando, mano. Eu tô de boa. Eu já lembrei agora, acho que eu lembrei. É o seguinte que você tem que fazer aqui. Primeiro, para facilitar, eu vou tirar todos esses caras daqui. Eu vou tirar o 2 sobre tal daqui. Então vai ficar assim, ó. Por enquanto eu vou fazer isso. Vai ficar... Até aí você já chegou, tá bom. Calma. Não, acho que eu chegaria no passo anterior. No passo anterior, Tá. Mas não sei fazer exercício. Transformado nos impulsos. O macete, galera, nesse tipo de coisa é o seguinte. O que você quer? Você quer 5 ao quadrado, não é isso? 5 ao quadrado de kx. Você quer, na verdade, você quer isso aqui, ó. Deixa eu mostrar. Você quer isso aqui, certo? Seno, desculpe, aqui eu até errei. O que você quer é isso, né? Espera aí. Você quer isso aqui, você não quer isso aqui? Seno ao quadrado, né? Ok? Vamos chegar lá. Né? Fazendo o quadrado do seno dá para ver algo parecido, né? Olha só, presta atenção. É isso que você quer, não é? Só que você, na verdade, olha como é que é quando você tem a resposta final, te ajuda a deduzir. Então, o que você quer? Seno ao quadrado de ômega tal sobre 4 sobre ômega tal sobre 4. É isso? Então, deixa eu mostrar aqui. O que você quer chegar é numa coisa assim, ó. Seno de ômega tal sobre 4 sobre ômega tal sobre 4 ao quadrado. Concorda? É isso que você quer. Não é? Porque está lá, ó. Não vai aparecer ele ali? Não é? Ó. Ômega tal sobre 4. Tá. Notem que não tem nenhum tal sobre 4 aqui. Só tem tal sobre 2. Pois é. Legal? Ok? Mas se fizer o quadrado, não é fácil. Olha só o que eu vou fazer a mágica agora, né? Vamos fazer a mágica agora. Vamos fazer a mágica. Porra, cara. E o que eu quero, na verdade, é isso aqui, ó. Eu quero o seno de ômega tal sobre 4 é o quê? É e elevado a mais j ômega tal sobre 4. Não é isso? Ok? Vezes não, menos e elevado a menos j ômega tal sobre 4 sobre 2j.
Não é isso que eu quero? Isso mesmo, pois é, né? Então, olha só como é que a gente chega lá. Vamos lá. Puta merda, o negócio tá falando. Puta merda. Como é que esse cara vai fazer isso? Né? Deixa eu ver se eu lembro como é que é. A gente espera se lembrar. Vamos lá. Eu tenho que botar, então, deixa eu colocar aqui em evidência. Tem para relembrar. Lembrar a história do batalhado. Professor, tem que levar o quadrado no seno de AX genérico. Calma aí. Eu sei como é que faz. Quer ensinar um padre a Não dá pra fazer assim. Calma. Olha só. Vai aparecer. Eu tinha entregado. Vai aparecer. Eu tinha entregado. Então, legal. Lembrei. Qual que é esse? Não lembro. Mas é positivo, não é? Mais um. Caraca, mulher. Isso é positivo, é o Mano, a positivo, se você olhar errado pra ela, ela tá tipo azul, mano. Se você olhar assim errado, tá azul. Positivo é o É isso mesmo. Vamos lá. Olha só, vocês concordam que E elevado a menos J ômega tal sobre 4 vezes E elevado a menos J ômega tal sobre 4 é igual a E elevado a menos J ômega tal sobre 2? Concordo. Sim, professor. Não é isso? Beleza. Se você falou, tá. Isso. E vocês concordam que E elevado a menos J ômega tal sobre 4 vezes E elevado a menos J ômega vezes E elevado a menos J sobre 4 vai dar igual a 1? Sim, né? Acabou. Resolvido. Chega. Fácil. Pronto. É isso que você precisa saber. Tá? Então vou mostrar aqui porque é isso que você precisa saber. Olha só, presta atenção que eu vou mostrar que é isso que você precisa saber. Ok? Tudo bem. Bebam água agora. Eu também vou beber água. Mas você concorda com isso? Vocês entenderam isso? Entenderam, não é? Agora, se vocês concordam que menos 4 é igual a menos 2, menos 2? Não é? Beleza. Então está resolvido. Olha só. Eu vou colocar agora isso aqui e vou fazer o seguinte, ó. Vou escrever assim. Menos 1 sobre ômega 2. E vou escrever assim. Pô, fica fácil. Porra, facílimo. Olha aqui. Facílimo é foda, né? Esse professor é muito filho da puta. Olha aqui. Então, olha só. Agora eu vou fazer assim, ó. Vou colocar assim. 2 sobre, presta atenção, tal, que multiplica E elevado a mais J ômega tal sobre 2, que multiplica E elevado a menos J mais J ômega tal sobre 2. Tudo bem? Legal? É o primeiro cara só. Olha o primeiro cara, não é isso? Isso. Desculpa, 2 não. Desculpa. Aí é sacanagem com vocês. É sobre quanto? 4. Exatamente, sobre 4. Certo? Primeiro termo, não é esse? Legal. Agora, olha só. Esse menos 4 sobre tal, você não pode falar que é menos 2 sobre tal? Não pode? Não pode? Então, vou colocar o seguinte, ó. Menos, mais, agora vou colocar assim, ó. Menos 2 sobre tal, que multiplica 1, não é isso? Não é que multiplica 1? Mas 1 a gente não viu que é E elevado a mais J ômega tal sobre 4, que multiplica E elevado a menos J ômega tal sobre 4? Então, posso escrever assim, não posso? Calma, senhor, volta. Volta, olha só. 1 a gente não viu que vale
a multiplicação de E elevado a menos J ômega tal sobre tal, não é isso? Legal, apareceu 1, não aparece? Não aparece aí? E aparece um menos 2 ali, não aparece? Não precisava de outro menos 2, tá? Não, tá aqui, ó, menos 2 sobre tal, tá aqui, multiplica isso. Precisava de mais um? Calma, ainda não terminei. Esse é o segundo termo. Segundo termo não. Se não eram 3 termos, eu não transformei em 4 termos desse cara aqui, ó. Não é isso? Então beleza, vou continuar. Mas, agora é um igual a esse, não é igual a esse? Não é igual a esse? E elevado a mais J ômega tal sobre 4, que multiplica E elevado a menos J ômega tal sobre 4, não é? Tudo bem? Não é igual a esse? Aí dá, se você pegar esses dois caras aqui, vai dar quanto? Vai dar menos 4 sobre tal, não é? Que é o segundo termo, não é isso? Legal? E o último termo agora é parecido com o primeiro, é mais 2 sobre tal, que multiplica E elevado a menos J ômega tal sobre 4, vezes E elevado a menos J ômega tal sobre 4. Certo? Ok? Aqui, ó. Primeiro, esse 2 sobre tal pode sair da brincadeira, não pode? Pode. Posso colocar para fora, tá? Então, vou fazer isso, tá? E vou simplificar essa expressão toda. Eu vou colocar assim, ó, menos 2 sobre ômega 2 tal, tudo bem? Certo? Por quê? Porque eu coloquei ali, e aí vai ficar assim, ó, E elevado a mais J ômega tal sobre 4, vezes E elevado a mais J ômega tal sobre 4. Aí vai ficar menos E elevado a mais J ômega tal sobre 4, vezes E elevado a menos J ômega tal sobre 4. Menos E elevado a menos mais J ômega tal sobre 4, vezes E elevado a menos J ômega tal sobre 4. Tá? Porque isso aqui vai dar 1, né? Tá vendo? Isso aqui é menos por quê? Isso aqui, esses dois aqui vai dar menos 1, menos 1. Certo? Vai dar menos 2. Não era menos 4 sobre tal? O 2 não saiu, então é menos 2 vezes menos 4. Tá dando para acompanhar. E agora, para finalizar, vai dar aqui mais o quê? E elevado a menos J ômega tal sobre 4 vezes E elevado a menos J ômega tal sobre 4. Pô, vocês já viram agora o seno, caralho? Ninguém viu. Mas vocês já viram o seno? Já viram o seno ao quadrado? Dá para ver, né? Dá para ver. Olha só o que eu vou fazer agora. Olha só o que eu vou fazer agora. Presta atenção. Tem que beber uma aguinha. Tá certo? Tem que beber uma aguinha. Olha só o que vai acontecer agora. Eu vou colocar agora em evidência aqui, ó, esse cara e esse cara. Certo? Depois eu vou colocar em evidência esse cara e esse cara. Não, é esse, é o contrário, peraí. Errei, foi mal. Essa é a única. Olha só o que eu vou colocar em evidência. Notem que eu coloquei o quê, ó? O que eu tenho aqui, ó? Presta atenção. O que eu tenho aqui? Eu vou colocar em duas partes, vocês vão entender melhor. Isso aqui vai dar o quê? E elevado a mais J ômega tal sobre 4, que multiplica quem? E elevado a mais J ômega tal sobre 4, menos E elevado a menos J ômega tal sobre 4. Concordam? Concorda? Caralho! É isso? Não é isso? Já viram? Agora eu vou colocar o quê? Menos E elevado a menos J ômega. Agora eu vou colocar esse cara em evidência. E aí vai ficar o quê? E elevado a mais J ômega tal sobre 4. Certo? Não estou colocando ele em evidência? Certo? Aqui está com menos, tá vendo? Menos ele em evidência, certo? Ok? Menos ele. Menos o quê? Por que menos? Que é mais aqui. E elevado a menos J ômega tal sobre 4.
Certo? É isso aí. Viram? Beleza. O que é isso aqui? Não é igual esses dois fatores? Agora, isso aqui não é isso aqui? Você não pode fazer isso? E elevado a menos j ômega tal sobre 4, menos e elevado a menos j ômega tal sobre 4, que multiplica e elevado a menos j ômega tal sobre 4, menos e elevado a menos j ômega tal sobre 4. Certo? Agora eu preciso só o quê? Eu só preciso ter o quê? Um menos 2 j, né? Na verdade eu preciso o quê? Para conseguir o seno eu preciso o quê? Menos 2j aqui e 2j aqui, não é isso? Não é? Se eu tenho 2j, quanto é que eu tenho aqui? Eu tenho 4j ao quadrado, não é isso? Não é? Então aqui fora, que tinha menos 4j ao quadrado, que é menos 4, eu tinha menos 2 sobre ômega 2 tal, eu vou multiplicar por menos 4. Sim? Então dá quanto? Dá 8 sobre ômega 2 tal. Certo? Que multiplica quem? Seno de quem? Ômega tal sobre 4 vezes seno de, aqui é mais, tá? Ômega tal sobre 4. Certo? Legal? O que eu tenho que fazer para ter um sinc ao quadrado? Eu não tenho que ter um kx, né? Onde o meu kx aqui é tal sobre 4x, não é isso? Então, tal sobre 4t, digamos aqui, não é isso? Né? Não é isso que tem que aparecer? Na verdade tem que aparecer um tal sobre 4 ômega, né? Não é isso que tem que aparecer um tal sobre 4 ômega? Não? Porque é kx sobre kx, lembra? Tem que aparecer um tal sobre 4 ômega para aparecer o seno de x sobre x, não é isso? Seno de kx sobre kx, não é isso? Então coloco tal sobre 4 vezes ômega, certo? E aqui o que? Tal sobre 4 vezes ômega, não é? Não é isso aqui? O que eu coloquei então? Eu coloquei tal 2 sobre 16, digamos assim, não é? Tal 2 ômega 2 sobre 16. Certo? Então tem que colocar em cima, ó, 8, que multiplica tal 2 ômega 2 sobre 16. Aqui eu já coloquei embaixo, certo? E aqui fica o quê? Fica ômega 2 tal. Não é isso? Ômega 2 tal. Não muda. Aqui eu multipliquei em cima e embaixo. Estão vendo aqui, ó? Isso aqui é um número que está multiplicando isso aqui, não é? Então está multiplicando 8, não é isso? Eu estou dividindo o número por ômega tal sobre 4, ômega tal sobre 4, certo? Então estou dividindo, tive que botar esse aqui embaixo. Coloquei o quê? Coloquei ômega tal ao quadrado sobre 16. Se eu coloquei aqui embaixo ômega tal ao quadrado sobre 16, embaixo do 8, você tem que multiplicar o 8 agora, certo? Então vai cortar esse cara aqui, com esse cara aqui vai dar 2, né? Esse 2 pode vir aqui para baixo, certo? Esse ômega 2 aqui corta com esse ômega 2 e esse tal aqui corta com esse tal. Então aqui embaixo fica aqui tal sobre 2, que multiplica o quê? Sinc ao quadrado, sinc de ômega tal sobre 4 ao quadrado, que vai dar tal sobre 2 vezes sinc ao quadrado de ômega tal sobre 4. É isso? É isso? Eu não lembro, não. A gente também. Não é que isso, cara? Olha aí, rapaz. Tal sobre 2, 5 ao quadrado de ômega tal sobre 4, cara. Acertei. Acertou, miserável. Que bom.
Acertei, miserável. Professor, você pode voltar lá para o final? Tem filme mostrando que eu acertei. Tá? Ó, miserável. Bravo. Acho que o papo que você não fazia 10 anos é mentira. Porra, eu juro que não fazia. É só você perguntar para os alunos. Eu acho que só fiz isso uma vez, eu acho que eu não estava nem dando aula de sinais, estava lá no Sesumar ainda. Os caras não vão mostrar. Olha só. Vamos lá. Sim, deixa eu só mostrar uma coisa, ó. Né? Notem que eu dividi. Não, primeiro, vamos voltar aos poucos. Olha só. Olha aqui. Nisso aqui todo mundo já chegou, né? E até de uma maneira fácil, né? Apareceu 2 sobre tal e elevado a j ômega, não é isso? Esse menos 1 sobre ômega 2, todo mundo sabe de onde veio. Veio daquele j ômega 2 ao quadrado, certo? 2 sobre tal e elevado a mais j ômega tal sobre 2 é o quê? É o próprio, é a transformada do delta de t mais tal sobre 2. O menos 4 sobre tal é a transformada do delta, certo? E o 2 sobre tal elevado a menos j ômega da 2 é a transformada do delta de t menos tal sobre 2. Não é isso? Beleza. Aí o que eu fiz aqui? Deixei esse 2 sobre tal aqui. E aí, o que eu fiz? Eu peguei esses caras aqui, ó. Agora eu vou fazer aqui para vocês entenderem. Eu peguei esses caras aqui e dividi em 2, ó. Esse cara daqui, dividi em 2, ó. Olha ele aqui. Certo? Agora eu vou mudar a cor agora. Ó, aí eu peguei esse cara daqui que era menos 2 sobre tal e menos 2 sobre... Presta atenção. Isso aqui não era menos 2 sobre tal e menos 2 sobre tal? Vezes 1, não é isso? Então, ó, esse aqui, ó, é menos 2 sobre tal vezes 1, menos 2 sobre tal vezes 1. Isso aqui é 1, certo? E esse aqui é e elevado a mais j ômega tal sobre 4, esse aqui é e elevado a menos j ômega tal sobre 4, não, sobre 2, certo? Aí eu botei o quê? Botei o 2 sobre tal para fora, ó. Ele passou a multiplicar esse cara aqui, e aí eu coloquei lá dentro, ó. Deixei os eixos elevados, estão vendo? Aí ficou, ó, e elevado, esse cara, depois esse cara, certo? Botei em evidência a parte positiva, botei em evidência menos a parte negativa. O que é que apareceu aqui? Ele menos esse menos esse, certo? Se eles são iguais, eu posso botar isso aqui em evidência e aparecem os caras aqui, certo? O que é que eu fiz depois? Coloquei um 2j aqui. Para colocar o 2j aqui, eu multipliquei por menos 4. Coloquei um 2j, multipliquei por menos 4, porque é 2j ao quadrado. 2j ao quadrado dá 4j ao quadrado, certo? Beleza. Que mais? Peguei e coloquei agora o quê? Deixei esse do jeito que estava aqui, peguei isso aqui e transformei em seno, né? Então transformei isso aqui em seno, transformei isso aqui em seno. Para dar o sinc, eu tinha que ter o quê? Um ômega tal sobre 4 embaixo, não tinha? Coloquei ômega tal sobre 4 embaixo dos dois. Se eu coloquei ômega tal sobre 4 embaixo dos dois, eu coloquei ômega 2 tal 2 sobre 4, sobre 16, sobre 4 ao quadrado, não é isso? Se eu coloquei embaixo, tem que colocar em cima. Então, em cima é onde tem o 8. Ó. Ômega 2, tal 2, 4 ao quadrado. Onde tem 8. Estão vendo aqui? Aí aqui eu simplifiquei. Ó. Como é que fica? Ficou 8 sobre 16 deu 2. Aqui, esse 2, se é 8 sobre 2 sobre ômega 2 T2, eu posso colocar o 8 dividido por 2 sobre ômega 2 T2. Então, ficou um 8, ficou um 2 embaixo. Estão vendo aqui? E ficou o 8 tal 2 em cima. 8 tal 2, ômega 2 em cima. O ômega 2 cortou, o tal 2 cortou e ficou só um tal, ficou tal sobre 2. Isso aqui é fácil, galera. Isso aqui é mostrar que isso aqui, ó, é igual a isso. É fácil, dá tal sobre 2. E dentro ficou quem? Ficou um seno ficou um seno ao quadrado, né? Porque ficou um seno aqui, um seno de ômega, um sinc, desculpe, ficou um sinc
de tal 2, de ômega tal sobre 4. Ficou também um sinc de ômega tal sobre 4. Quando eu multipliquei os dois, ficou um sinc. Isso aqui é o sinc, né? Porque o sinc ao quadrado, que é o sinc ao quadrado, né? Sinc seno de x é igual a... né? A gente coloca assim. Eu sempre prefiro usar até essa fórmula aqui, para o aluno não entender. Eu só não entendi uma parte. Fala. Aquela que... Só uma, tá bom. Tô zoando. Só um pouquinho. Fala. Aquele, quando você deixou em evidência os dois. Sim, então, olha só, quando eu coloquei em evidência aqui, ó, presta atenção. Essa expressão aqui em cima, você aceita ela. A gente fez usando aquelas técnicas que eu mostrei. Coloca o positivo em evidência, fica positivo e negativo. Certo. Coloca agora o negativo em evidência, fica positivo, por quê? Porque aqui é menos, tá vendo? É menos o negativo, fica positivo, e como aqui é mais, tem que ficar o menos negativo. Certo? Então, olha só, isso é igual a isso. Esse cara é igual a esse. Se esse cara é igual a esse, eu posso botar ele em evidência, e vai ficar esse menos esse. Colocando ele em evidência, fica esse, e eles são iguais. Claro, eles são iguais. Entendeu o que eu estou falando? Por isso que ficou... São iguais, eles são iguais quando você coloca em evidência. Primeiro eu coloquei um em evidência, um termo aqui ficou aqui. Agora eu coloquei esse aqui em evidência, ficam os dois. Iguais, exatamente, isso aí. Entendeu? Ok? E aí acabou. Aí depois o que eu fiz? Eu coloquei o 2J embaixo para aparecer o seno. Entendeu? Deu certo, não deu? Beleza, por hoje tá bom. É nesse nível que a gente encerra. Então, é nesse nível que a gente encerra a aula. Vitória, total. Você acha que vou usar uma questão extra na prova? Desafio valendo uma pontuação desse. Pô, olha, se eu botar isso numa prova, mesmo vocês tendo visto, eu tenho certeza. Não, é desafio, a questão é esse. Sim, valendo 3. Aí só não posso fazer, mas eu tenho certeza que se eu coloco isso numa prova agora, né, poucos farão, porque vão se enrolar, né? Quer dizer, o cara vai fazer na marra, né? É a questão de demonstrar. Por isso que é difícil eu colocar a questão de demonstrar na prova, né? Porque sabe o que o aluno faz, né? Ele não decora não. Ele quando vê que não consegue demonstrar, ele começa a usar o fator universal de correção. Fator universal de correção. Sabe qual é o fator universal de correção? O que eu quero sobre o que eu tenho. Né? Aí você multiplica. Exatamente, você multiplica corta do que eu tenho sobre o que eu quero. Não é isso que acontece? O aluno acaba de fazer isso, esse fator universal de correção. Esse daí é muito bom. Cara, fator universal de correção.